Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: um coração grato é um coração cheio de Deus, porém, quem rejeita sua palavra não sabe o que é o amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Às vezes, nós esperamos reconhecimento de outras pessoas. Por mais que você faça o bem, nem todas as pessoas vão ser capazes de reconhecê-lo. Por isso fica às vezes uma sensação onde você faz tudo para todo mundo e ninguém faz nada para você. E de alguma forma, isso gera uma expectativa na gente. Porque é como se aquela pessoa que você fizesse o bem, ela ficasse com uma dívida e ela tivesse que pagar aquilo de alguma maneira. E cada vez que ela simplesmente esquece ou não faz aquilo que você faz por ela, isso acaba magoando o nosso coração. Mas será que essa pessoa ela tem consciência disso? Será que ela conseguiria retribuir o bem? Uma coisa é fato, eu só posso dar para outra pessoa aquilo que eu tenho para mim. Eu não posso dar para uma pessoa aquilo que eu não tenho. Então, como que uma pessoa que não tem Deus pode retribuir com gratidão aquilo que você faz de bom? Bondade somente vem através do Senhor, pela influência do Espírito Santo. Então, talvez você esteja frustrado pelas coisas certas. Só que a questão toda é, nós não fazemos o bem esperando receber algo em troca. E nós sabemos que as pessoas que não conhecem a sua palavra, que não conhecem o seu amor, elas não conseguem dizer gratidão. Elas não conseguem reconhecer o bem que elas estão recebendo. Porque é como se fosse uma obrigação, um merecimento, alguma coisa do tipo. E nós sabemos que não é assim. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós conseguimos reconhecer as bênçãos de Deus na nossa vida. E é por essa razão que nós somos gratos por tudo que acontece. Oramos, pedimos perdão, tentamos ajudar, amar, participar. Por isso nós sabemos esperar de Deus e não esperar das pessoas. Porque cada vez que nós esperamos das pessoas, nós acabamos nos magoando, nos frustrando. E todo mundo sabe o quanto é ruim se sentir dessa forma. Só que mais importante, se as pessoas elas reconhecem o bem que você faz, é que nós possamos reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então a gratidão é justamente isso. Não é reconhecer somente a bênção, mas também reconhecer as pequenas coisas. Um prato de comida, uma roupa limpa para vestir, um banho que você pode tomar, uma água para beber, um banheiro, uma cama, um teto, como se sustentar, a saúde. Coisas que passam no dia a dia, às vezes a gente nem sabe o valor. Quando nós temos os olhos voltados sempre para o querer mais, nós costumamos desprezar tudo aquilo que temos. E como que nós podemos ser dignos de receber mais se não sabemos o valor nem das coisas que já possuímos? Então não tem nenhum tipo de merecimento nisso. Nós temos que saber sim o valor de cada pequena coisa. Mas mais importante que as circunstâncias que arrondam a nossa vida é saber que Deus está conosco em qualquer circunstância. Isso é a parte mais importante. Então aconteça o que acontecer, se a oração foi respondida do jeito que você imagina ou não, nas pequenas coisas da simplicidade, às vezes num prato de arroz com ovo, às vezes no mínimo que você acha, mas pelo menos sustenta, pelo menos tem. Mesmo que não esteja tão novo quanto você gostaria, mas está funcionando.
Sabe, a gente começar a reconhecer aquilo que tem participado da nossa vida e mesmo destruído. Porque muitas vezes aquilo que você acha que está velho hoje, você recebeu um novo. Só que você não soube zelar, você não soube guardar, você não soube proteger. Você simplesmente usou até o ponto que está na hora de trocar. Olha como o zelo e o cuidado, eles fazem bem para as coisas que permanecem na nossa vida. Se a gente vai lá em Salmo 50, versículo 14 a 17, a palavra do Senhor ela diz assim: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. E eu o livrarei, e você me honrará. Mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. O que Deus quer que nós oferecemos a Ele como sacrifício? A gratidão. Ele pediu dinheiro? Não. Pediu bezerro, novilho, alguma coisa queimada em sacrifício? Não. O que Ele pediu? Gratidão. Gratidão é reconhecimento. Deus está dizendo: reconheça que eu estou na sua vida. Reconheça que sem mim você não é nada. No começo, quando eu costumava escrever e fazer as coisas que eu não acreditava em Deus, tudo que eu fazia era meu. Eram as minhas poesias, eram as minhas frases, eram as minhas músicas, eram as minhas coisas e tudo era meu. Hoje, nada é meu, tudo é de Deus. E no começo eu achava um tanto quanto injusto, porque quem estava fazendo era eu. E por que tinha que ser de Deus, se era eu que estava fazendo? Só que aí eu fui entender que se eu conseguia fazer, era porque Deus estava me capacitando. Porque quando eu vivia sem Deus, eu não tinha capacidade de nada. Eu não zelava pela minha própria vida, eu não cuidava de mim, só vivia triste, não conseguia nem dormir, não conseguia nada. E é justamente por isso que eu sou grato. E todos os dias, aquilo que Deus me dá, eu dou gratuito. Não cobro um tostão e nem penso em cobrar e nem conseguiria cobrar. Porque Deus ele fala na palavra: de graças receberei, de graças darás. E tem gente que acha que a obra é dinheiro. Não, porque tem que ajudar, eu tenho que ajudar. Só que tem que ajudar as pessoas que são irmãs na fé. Pessoas que estão querendo um relacionamento com Deus. Não pessoas que vivem uma vida toda desviada, só buscando droga, bebida, fazendo mal, roubando e fazendo tudo de errado. E aí, pela desgraça das escolhas deles, eu tenho que tirar aquilo que Deus me abençoa para ajudar? Não, eu ofereço a palavra. Eu não quero que essa pessoa seja condenada. Se ela aceitar Cristo, aí ela está aceitando a mim. Que comunhão há entre as trevas e a luz? Então nós temos que aprender a ser justos, porque é muito cômodo. Tem uma coisa que às vezes acontece comigo e eu fico tentado a falar alguma coisa, mas eu não falo nada. Mas por quê? A pessoa ela vem querendo vender alguma coisa. E é sempre aquela querendo ser o agradável, o legal e não sei o que. Você fala: não, obrigado, não quero, eu não sou obrigado. Então que Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Como que uma pessoa que você olha a própria vida dela já não está exalando Jesus? Porque quem usaria o nome de Deus para rogar praga sobre outra pessoa? E quem condenou a si mesmo? Foi as palavras, porque não tem nada de errado ele estar trabalhando, vendendo as coisas, não tem nada. Isso não é indigno, isso não é nada, isso não desmerece ele enquanto humano. Mas a partir do momento que eu não faço o que ele quer, ele querer usar Deus contra mim para de alguma forma pesar na minha consciência, eu conheço o Senhor, eu sei a quem eu sirvo. E não é desse jeito que a gente serve, é sendo grato. Não é atacando, não é amaldiçoando, não é nada disso. É totalmente diferente. Outra coisa que agrada a Deus é que a gente cumpra os votos que nós fazemos para Deus. Então, quando você prometer alguma coisa para Deus, ele não pede para você prometer nada. Mas quando você prometer, cumpra aquilo que você prometeu. Mais uma coisa, quantos dias você não passa triste?
Triste porque está esperando uma notícia, triste porque está esperando que alguém faça alguma coisa por você, triste porque você não está conseguindo aceitar alguma coisa, e aquilo fica, aquela angústia, aquela ansiedade, aquele sentimento ruim, e você tendo que viver a tua vida não suportando a companhia de si mesmo. Você sabia que Jesus ele poderia resolver os teus problemas? Olha o que ele fala: e clame a mim no dia da angústia, que eu o livrarei. Então olha como que a própria angústia é a falta de Deus. Porque se Deus aparece e o sentimento passa, é sinal que a ausência dele é justamente o que causa esse sentimento e esses pensamentos que estão perturbando. E depois que fizer isso, que eu não estiver mais triste, que eu não estiver mais angustiado, e você me honrará. Aí nós vamos testemunhar, nós vamos ajudar outras pessoas a compreenderem os seus sentimentos. Só que no mundo que nós vivemos é sempre mais fácil a gente, entre aspas, procurar um especialista. Eu tenho uma distância de Deus longe. Jesus ele não participa da minha vida, das minhas decisões, das minhas escolhas. Tudo que eu tenho é meu, né? Nada é de Deus. Eu não consigo ser grato pelas pessoas. Muito pelo contrário, eu uso até quando convém, e se me diz algo que desagrada, eu bloqueio e não tem mais contato e caiu a máscara, né? E pronto. Não existe perdão, não existe diálogo, não existe ponto, não existe nada. Beleza, cada um é livre para viver do jeito que quer. Só que no final, qual é o resultado disso? Será que vai ser uma vida cheia de amor? Não vai. Vai ser uma vida cheia de ódio, cheia de eu, cheia de orgulho, cheia disso. E no final não sabe por que se sente sozinho e não entende o valor da própria vida. Mas, tudo bem. Que bom que o Senhor me disse que se eu estiver angustiado e eu orar, Ele vai me livrar. E depois disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que honrá-lo. Eu tenho que dizer para as outras pessoas: olha, Jesus, Ele veio a mim quando eu clamei a Ele. E como Deus é bom. E às vezes nós pegamos pessoas que não têm intimidade com Deus, não tem nada, e elas querem vir falar sobre a palavra de Deus para nós, que tentamos nos converter e ter uma vida digna, né? As vidas servindo ao Senhor e fazendo. Então elas pegam simplesmente a palavra de Deus e ficam lá atacando. Elas não vivem nada do que está na palavra, não respeitam a Deus, fazem isso simplesmente para alfinetar e ficar achando que está fazendo alguma coisa demais. Olha o que Deus diz a essas pessoas. Mas ao ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas à minha palavra. Então quem não aceita a disciplina de Deus, quem não aceita a palavra de Deus, não deve usar a palavra de Deus, nem usar a lei de Deus, e nem achar que Deus está com ele. Olha o que o próprio Deus está dizendo, o ímpio. Quem é o ímpio? É aquele que não entregou a vida a Jesus, é aquele que idolatra algo que não seja Deus, é aquele que espera de pessoas ou espera de acontecimentos que alguma coisa melhore na vida e não de Deus. É aquele que vive o eu, o meu. E aí? Não adianta você ficar recitando a Bíblia, não adianta você ficar recitando as alianças de Deus, não adianta nada. Não adianta nada, você não tem direito disso, Deus não te deu o direito. E nós vivemos num mundo onde nós achamos que Deus é aquilo que fica ali pendurado numa cruz, esperando a vontade dos outros. Como se qualquer tempo eu tivesse o direito de, sem arrependimento, evocar as palavras de Jesus para querer dar lição de moral nas pessoas. E a minha hipocrisia ficar implícita. E Deus questiona: você odeia a minha disciplina, você não aceita o que eu falo. Ah, isso eu concordo com Deus, isso eu não concordo. Ah, isso eu não acho. Você não tem nem o direito de falar nada. Nada, nada. Você é ímpio. Ímpio. Ou você aceita 100% ou você não aceita nada. É simples assim. Nós estamos num processo de conversão. Normal que nós vamos errar, que nós vamos pecar, que nós vamos falhar, porque nós vivemos uma batalha espiritual e o mal ele vai explorar as brechas que ele tem. Normal, normal. Só que eu fazer as coisas
Eu sabendo o que é o errado e o que é o certo, ficar fazendo tudo errado e querendo flexibilizar, porque eu tenho medo de perder alguma coisa. Se você tem medo, você já não dá com Deus, porque o sentimento do Espírito Santo, Deus fala que não deu espírito de covardia, mas de coragem. Então nós temos que olhar a palavra, entender a palavra e sentir a palavra. E o que eu falo todos os dias? Leia a palavra de Deus. E eu agradeço ao Senhor por você ter aceitado esse chamado, aceitado esse convite de poder abrir uma Bíblia dentro da tua casa e Deus poder conversar com você. Louvado seja o Senhor. Eu sinto que a minha vida, quando vocês fazem isso, ela tem um significado, porque eu sei que a palavra é luz e que a palavra é vida, e isso vai trazer gratidão a você. Só que tem momentos que não tem como a gente se calar mediante as pessoas que estão fazendo tudo errado, que estão simplesmente envergonhando o nome de Deus, que brincam de evangelho, brincam de coisa, que não tem temor, que não tem respeito, que não sabe o que querem, que acha que a bênção e a graça e a prosperidade é um amuleto, que ela procura só para querer ficar se gabando do que tem e do que não tem. Olha o que Deus fala. Quem mais poderia tirar a angústia de dentro de você? A primeira pergunta: você escolheu sentir angústia? Se você pudesse escolher entre sentir felicidade e angústia, qual que você escolheria? Se você pudesse escolher entre sentir medo e coragem, qual você escolheria? Se você pudesse escolher entre ser fraco e ser forte, qual você escolheria? Se você pudesse escolher entre ser feliz e triste, qual você escolheria? Se você não pode escolher, você não tem o controle que você imagina. Você é um escravo. Escravo dos espíritos que estão perto de você. E quando eu clamo ao Senhor, esses espíritos, eles fogem. E Deus, Ele usa das pessoas para nos exortar, para nos explicar, para nos ensinar. Se nós acreditamos que Ele é o nosso Salvador, eu não vou chegar na vida de uma pessoa que não crê em Jesus como seu Salvador para entregar nenhuma mensagem, nem para pegar a palavra de Deus e ficar mostrando qualquer coisa. Esse não é o meu papel, mas eu tenho que exortar as pessoas na fé. Se a gente vai lá em Salmo 50, versículo 21 a 23, a palavra diz assim: ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Olha como Deus, ele foi para o confronto. Ele já não está mais tolerando as coisas que nós fazemos. No passado nós não conhecíamos a Deus. No passado nós vivíamos a nossa vida como nós queríamos por ignorância. Mas eu tenho plena convicção e certeza que se você tem ouvido esses devocionais, seja de uma forma frequente, você tem ouvido a palavra de Deus quando você me escuta, porque eu faço questão de citar a Bíblia, tenho incentivado, se você tem ouvido louvores e tudo mais. Deus, ele vai chegar um tempo que ele vai começar a te repreender, principalmente das coisas que já não fazem mais sentido de você fazer e nem você parou para se reavaliar o que era a tua vida. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Se você tivesse um filho ou uma filha, o exemplo que eu dei ontem, e ele estivesse fazendo coisas que fossem ruins a ele, você ficaria calado? Então por que você acha que Deus ficaria calado enquanto você destrói a tua vida? Enquanto você enfia um cigarro na boca, enquanto você fica bebendo praticamente todos os dias, enquanto você fica usando a tua droga todos os dias, enquanto você se dopa para não sentir o peso da vida, sendo que Deus disse: tá angustiado? Ora que eu vou te ajudar. Só que depois que eu fizer isso, você vai ter que me honrar. Você vai ter que me honrar. Você pensa que eu sou como você? Deus não é como a gente. Deus não é interesseiro. Deus não faz as coisas da forma que nós pensamos, pelas razões que nós queremos. Deus é diferente. Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. É a exortação,
É você pegar a palavra de Deus e mostrar para a pessoa que aquele comportamento não tá certo. E aqui vem a questão. Você vai aceitar aquilo que Deus está te dizendo? Você vai aceitar aquilo que Deus está te acusando diretamente? Porque a palavra fala que a palavra ela penetra no mais íntimo de nós, ela separa entre a alma e o espírito e a carne, tudo mais profundo, vai até nas nossas entranhas. E aí? Você vai aceitar ou não? Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Não vai levar em consideração a exortação? Não vai? Então tá bom, depois não reclama. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Aí acabou. Aí já não tem mais o que fazer. Aí já não adianta mais. E aqui fica uma mensagem que é muito clara. Que o mesmo Deus que é amor, é o Deus que é justiça. Por isso que quem rejeita a sua palavra não sabe o que é o amor. Por quê? Porque Deus é o amor. Quem não conhece a palavra de Deus procura pessoas para amar. Só que nós só podemos amar as pessoas porque Deus nos amou primeiro. Eu não posso dar para o outro aquilo que eu não tenho para mim. E aqui começa a bagunça dos relacionamentos. Querem viver uma relação quando eles não conseguem nem se relacionar com as pessoas que mais o amam, que é o Senhor. Nós deveríamos primeiro amar a Deus, para depois querer fazer qualquer outro tipo de coisa. Porque sem Deus, nós fracassamos em tudo aquilo que nós fazemos. E no final, nós acabamos esquecendo dele e somos despedaçados. Quantas vezes nós não sentimos, nossa, eu estou acabado, estou destruído. É a palavra que a gente usa mesmo, não é exatamente essas palavras? Será que Deus ele precisaria mandar desgraça para a tua vida para acontecer alguma coisa? Ou você mesmo se encarrega disso, pelas tuas próprias escolhas, tentando fugir dos teus sentimentos ruins? Enquanto Deus poderia te livrar, você simplesmente se amarra e se destrói cada vez mais, que não aceita a verdade. Que não aceita a verdade. E ele repete novamente aquilo que tinha dito acima. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Então, como eu percebo que uma pessoa ela está servindo a Deus? Através da gratidão e da honra que ela dá a Deus. Quando ela coloca Deus como centro da tua vida, como a razão de tudo aquilo que dá certo, como sucesso, como tudo. Sabe, a gente cria um marco na nossa vida. A minha vida começou depois que Cristo começou a viver comigo. Aquilo é um marco. Tem gente que acha que a coisa mais importante é o filho que nasceu, é ganhar o primeiro milhão, é a casa que comprou, é a morte de alguém, e fica criando marco nessas coisas. Na minha vida, o marco da minha vida é quando eu conheci a Cristo. Existe uma divisão entre o que eu vivia antes e o que eu vivo hoje. E Ele é o que determinou isso. Assim como o nosso calendário. Nós estamos em 2024 depois de Cristo. Cristo também fez a mesma coisa na minha vida. Comecei um período sem. E comecei a viver verdadeiramente quando Ele chegou. E aí o que acontece? Eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Para mim conhecer o caminho de Deus, eu preciso ler a palavra. Eu preciso aceitar a exortação, eu preciso aceitar os questionamentos, eu preciso aceitar aquilo que Deus me diz que é bom, o que é ruim é ruim. Deus fala na palavra, tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem todas as coisas me são lícitas. E eu não me deixarei escravizar por nada. Então, se algo pode te escravizar, você pode ter certeza que não vem de Deus. Porque aonde o Espírito de Deus está, tem liberdade. Liberdade de escolha. Liberdade de sentimento. Liberdade de vida. Liberdade. Liberdade. Pensa nisso. Um coração grato é um coração cheio de Deus. Porém, quem rejeita a sua palavra não sabe o que é o amor. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, abrir os teus olhos espirituais, que você ore a Deus no momento da sua angústia, que Ele vai te livrar,
mas não esquece de honrar a Deus, não esquece de ser grato a Deus, não esquece daquele que te amou primeiro. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.